no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, conhecido, 17, a partir do verso 8. Nós vamos ler do 8 ao 16. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra de Deus para nós. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um cântaro e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Em algumas versões tem não temas. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, o Deus da provisão, o Deus que não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer o que diz. Porque, Senhor, todas as coisas têm que obedecer à tua voz. Tudo e todos têm que obedecer àquilo que o Senhor ordena. Por isso, Deus, dá-nos direção, dá-nos sabedoria, graça, unção, mas também dá-nos, Senhor Deus, sensibilidade para obedecermos à tua voz. E que em nome de Jesus, tua graça, bondade e misericórdia nos acompanhe e nos alcance, Pai, porque nós cremos no Deus que tudo pode. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Pedir só um pouquinho de retorno aqui para mim, em nome de Jesus. Queridos, essa passagem acontece em meio a um tempo de seca. Essa passagem acontece em meio a um tempo de caos, a um tempo de luta, a um tempo em que havia seca, havia escassez. Quando a gente fala de seca, a gente fala de escassez. Quando a gente fala de seca, a gente fala de um tempo em que os alimentos não tinham como ter, como iria crescer, como iria crescer alimentos por causa daquela palavra que Elias havia dito, que não choveria durante um tempo. O tempo seriam 3 anos e meio. Um tempo de escassez, um tempo de seca. Tempo de seca em que aquela mulher está passando uma luta com seu filho e ela mesmo diz que ela não tinha mais nada. Qual era a provisão, qual era a ideia, qual era a previsão que aquela mulher tinha? Que ela iria morrer, que ela iria comer, ela, o seu filho, e depois morreriam. Aquela mulher só tinha uma questão para ela, era ela e o seu filho morrerem depois de comerem aquele pão. Talvez você esteja passando um momento em que olha para a sua vida, em que olha para a situação que você está passando e talvez você esteja dizendo:
estou passando um momento de luta, estou passando um momento de escassez, estou passando um momento em que as coisas parecem não ter solução. E aqui era fome por causa exatamente da seca. Pode ser que a sua fome, ou pode ser que a sua escassez, pode ser que a luta que você esteja passando, pode ser que seja saúde. Pode ser que a escassez, o momento que você esteja passando, seja provisão, alimento. Pode ser que seja paz na sua casa. Pode ser que a escassez que você esteja passando seja de ver possibilidades em relação a trabalho, em relação àquilo que você tem como propósito. O que nós precisamos entender é que aquele homem, profeta, ele está vivendo também no meio do caos, de uma palavra que ele mesmo falou, de uma palavra que ele mesmo disse, que não haveria chuva. Ou seja, a gente começa a entender que o profeta não estava amaldiçoando a terra com o propósito de se vingar ou com o propósito de fazer com que Israel simplesmente entendesse que eles precisavam se converter, se arrepender. Não. O propósito de Elias era muito maior. O propósito de Elias era mostrar que o Deus da provisão era com Israel, era com ele e era com todos aqueles que crescem. E a gente vai ver isso acontecendo. Só que a gente vai entendendo que Deus não trabalha com a lógica. E por que eu estou falando isso? Porque em meio a um momento de dificuldade, Elias recebe uma palavra. Então lhe disse a palavra do Senhor: dispõe-te e vai a Serepta. Quando a palavra de Deus diz dispõe-te, é como se estivesse dizendo para Elias: levanta e vai imediatamente. Esse dispõe-te não se retém mais aonde você está, que era perto de Queriate. Agora, a torrente de Queriate, agora você vai a Serepta. E eu gostaria que você, eu já ouvi em outras circunstâncias alguém dizer que o nosso Deus tem senso de humor. Eu costumo dizer que Deus, na verdade, ele gosta que a gente conheça ele. Tem como propósito que a gente o conheça e saiba que não são as circunstâncias que devem gerir a nossa vida, que não são as circunstâncias que devem nos dar a direção de como viver. O que nós, como cristãos, precisamos aprender e saber que o nosso Deus é o Deus que provê em meio ao deserto. É o Deus que provê em meio ao nada. A Bíblia diz que ele traz à existência as coisas que não existem. E Deus faz exatamente isso. E como se fosse esse senso de humor que algumas pessoas comentam, volto a dizer, não exatamente para esse texto, que para esse texto eu nunca ouvi, mas caberia, é que Deus manda Elias procurar uma viúva. E a questão é, pela lógica, o que você pensaria? Deus fala para você, sai da onde você está no momento de seca aqui, sai desse momento de luta. Eu vou ler o comecinho aqui, só para você abrir não, só para você ver, ó, no verso 1 do 17 de Elias, para você entender. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ou seja, agora em meio a esse caos que Elias também está,
Em meio a esse momento de dificuldade que Elias está, Deus dá a ele uma palavra: agora levanta-te e vai em direção a Serepta. Pela lógica, o que eu e você pensaríamos? Já que ele disse que uma viúva iria sustentá-lo, pensaria que seria uma viúva rica. Pela lógica, ele teria quem para sustentá-lo? Alguém em condições para sustentá-lo, alguém com recursos. Uma viúva rica, uma viúva que tinha lá, vamos dizer, os seus poços, uma condição de dar água. Mas não! Quando Elias vai, o que ele encontra? Uma viúva passando luta. Uma viúva em que ela diz que ela e o seu filho iriam comer e morrer. A gente começa a entender que as circunstâncias não são o que deve permear as nossas vidas. Que não são as circunstâncias que devem dar direção para onde a gente deve ir. A gente deve estar andando em direção aonde Deus quer fazer algo. Porque se a gente olhar, o que sustenta não é viúva, o que sustenta não é água, o que sustenta não é gente com dinheiro, o que sustenta a mim e a você é o Deus provedor. O que nos sustenta é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê em meio ao nada, o Deus que faz chover no deserto, o Deus que faz rios, lugares secos se tornarem mananciais. Esse é o Deus, não é as circunstâncias, mas é o Jeová Jirê. O que eu aprendo aqui, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus, a gente deve confiar é nele e não nas circunstâncias. Talvez você esteja vivendo uma circunstância desfavorável, volto a dizer. Se você estiver passando um momento de escassez, de luta, circunstâncias desfavoráveis, não esmoreça, porque o Deus da provisão está aqui nessa noite. Aleluias. Mas o que eu e você precisamos entender e aprender é que nós devemos andar na direção da palavra de Deus. Porque, prestem bem atenção, primeiro a Bíblia diz que Elias diz que não iria chover, e a Bíblia diz que Deus mandou com que corvos o alimentassem. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque alguns estudiosos dizem que quando a gente lê corvos, não é bem o pássaro, mas seria, na verdade, a mesma palavra para árabes. Ou seja, árabes que estavam ali iriam alimentar a Elias. Aí você fala assim, diminui o milagre. Eu quero te dizer que, na verdade, aumenta o milagre, porque, na verdade, é como se fossem inimigos, e o inimigo jamais iria alimentar o profeta de Deus. Só que quando Deus manda, querida, até o inimigo tem que te alimentar. Quando Deus manda, o alimento vai vir da onde Ele quer, porque basta você estar na direção de Deus. O que deu provisão a Elias não foi o fato dele estar com os corvos alimentando ele, e sim a obediência aonde Deus queria que ele estivesse. Se você estiver na direção de Deus, mesmo que o lugar pareça ruim, pode ter certeza, Deus vai te prover naquele lugar. E a prova é quando Abraão se separa de Ló. A Bíblia diz que Ló olha as campinas, olha os lugares bonitos e vai para aquela direção. Não, eu quero aquele lugar lá, aqueles lugares verdes, aqueles lugares bonitos. E o que Abraão faz? Tá bom, eu vou para o outro lado. Porque não era o lugar, não é o lugar que provê na tua vida. Quem provê quem provê na sua vida, eu vou repetir novamente, é o Jeová Jirê. É o Deus da provisão. É Ele que provê na tua vida, querido. Então, aquela mulher, aquela mulher, quando vê essa situação, o que ela ouve do profeta? Não temas. Por quê? Porque, pela lógica, aquela mulher, quando chega e ele fala ali, olha,
traz lá um jarro d'água. Preste bem atenção, não tinha água. Não tinha mais quase nada. E chega um profeta e diz, olha, me traz água. E como se não bastasse, diz assim, olha, calma aí, antes de me trazer água, traz também um pãozinho. Traz um pão. Se fosse hoje, muita gente questionaria, que é isso? Olha aí, a pessoa não está vendo o que eu estou passando, não está vendo a luta que eu estou passando, não está vendo o que eu estou enfrentando, ainda quer que traga muito abuso. Não, querido, é direção de Deus. E aquela mulher tem como uma característica, e que fez ela ser também abençoada, é que ela em nenhum momento você vê ela nem questionando e nem murmurando. Se aquela mulher, ao invés de ir lá, pegar, preparar o pão para o profeta, ficasse reclamando, questionando, fazendo murmúrios daquela situação, ela talvez não fosse abençoada e a gente não estaria lendo a história dela. A sua história, querido, é uma história que vai ser conforme a direção de Deus para você, e eu quero declarar em nome de Jesus que, independente das circunstâncias que possam estar aparecendo para você, se você obedecer, vai ter provisão na sua vida. Aleluias. Porque o que provê na sua vida é obediência à palavra. Basta uma palavra do nosso Deus para que a provisão chegue até nós. Basta uma palavra. Quantos testemunhos a gente ouve, querido, de pessoas que não tinham nada, que dobram os seus joelhos e oram, e de repente toca a campainha, bate-se na porta, e é um caminhão de compras. Quantas vezes você já ouviu testemunho desses tipos? Talvez você não tenha passado, ou talvez você nunca tenha passado uma necessidade tão grande, glória a Deus. Eu sempre falo que eu nunca passei uma situação dessa, mas eu já tive a situação de só ter uma moeda. E quando eu só tinha uma moeda, eu fui obediente à voz de Deus. E a partir daquele momento, a minha vida mudou, porque Deus proveu na minha vida. Não vou contar o testemunho aqui, porque não está, para a gente não perder aquilo que o Senhor está colocando no meu coração em relação a essa palavra. Mas obedeça, creia. Se você estiver passando luta, creia, dobre o seu joelho. Quando você menos esperar, a provisão vai chegar, porque quem provê é o Senhor. Nem que Ele tenha que mandar corvos para te alimentar, e se não tiver que mandar corvos, Ele manda até viúva pobre, mas a provisão vai chegar na tua vida. Outra coisa que a gente aprende, querido, é exatamente isso, é que a fidelidade à palavra, a obediência a ela, faz com que a provisão chegue de maneira abundante. Aquela mulher, ela vai e prepara o pão. Eu fico imaginando, a Bíblia não conta, mas e também não fala a idade, mas eu fico imaginando, talvez o filho daquela mulher talvez estivesse questionando com ela, mãe, a gente não tem para a gente, como é que a gente vai agora servir o profeta? Mas talvez aquela mulher estivesse falando, olha meu filho, você não entende, porque talvez você não saiba, porque a grande questão não é o que estão aos nossos olhos, não é a situação que a gente está vivendo, mas se a gente confiar, Deus pode mudar a nossa história. Eu quero declarar em nome de Jesus que se você estiver passando um momento de luta, Deus pode mudar a tua história. E qualquer que seja a sua luta, eu não estou falando aqui só financeira não, também está incluída, mas eu estou falando de provisão. Talvez você não tenha paz na sua casa, talvez você não consiga ter a alegria de estar dentro do seu lar, talvez você não tenha, quando você vai para o trabalho, e eu já passei isso em empregos anteriores, eu ia para o trabalho às vezes falando assim, Senhor, eu tenho que ir para aquele lugar, eu não gostaria de ir para aquele lugar, eu só fiz prova para onde eu trabalho hoje, porque eu não estava em paz onde eu trabalhava. E aí o meu amigo resolveu, e aí é outra história que você já conhece talvez, foi lá e fez minha inscrição. Queridos, Deus usa quem Ele quer. Precisou o caos ser estabelecido onde eu trabalhava, para o rapaz que trabalhava comigo junto olhar e falar assim, eu vou te inscrever para fazer a prova. E ele me inscreveu, pagou a minha inscrição, colocou o seu e-mail, colocou todas as coisas, a única coisa que eu fui foi fazer a prova. Por quê? Porque Deus usou o corvo, Deus usou a viúva,
Deus usou quem Ele quis. E Deus vai usar na sua vida também, querido, em nome de Jesus. Quem garante a provisão é o provedor e não as circunstâncias. Eu vou repetir isso várias vezes. Sua provisão tem um outro detalhe. Sua provisão, eu vou repetir isso para você gravar. Sua provisão já está pronta. Você recebeu isso? Sua provisão já está pronta. E eu te provo isso na palavra. A Bíblia diz que quando ele manda Elias ir lá para o Quiriate, diz que os corvos já estavam prontos para alimentá-lo. A Bíblia diz que quando manda ele até Serepta, ele já tinha preparado a viúva para alimentá-lo. Quando Deus te manda ir em algum lugar, é porque Deus já preparou o lugar da tua provisão. A sua provisão já está pronta, querido. A viúva já havia sido levantada, os corvos já tinham sido preparados, mas tudo já estava andando em condições para ver na vida do profeta. Então, o que eu digo para você, obedeça à direção de Deus. Porque se ele não obedecesse à direção de Deus, ele iria passar sufoco. Se ele não tivesse ido para o Quiriate, ele teria ficado em lugar de escassez. Se ele não tivesse ido para Serepta, ele não teria encontrado provisão. Deus já te mandou para algum lugar que você está relutando para ir? Isso não estava escrito, não. Mas está descendo, é para a gente declarar. Deus já te mandou para algum lugar que você deveria ir e você está relutando? Não relute, obedeça, porque vai haver provisão já preparada para a sua vida naquele lugar. A provisão já está pronta, querido, aonde o Senhor te direcionar. E a provisão de Deus vai chegar para te abençoar. Vai junto à torrente de Querite, depois vai, dispõe-te e vai a Serepta. Nas duas vezes, nas duas situações, o profeta teve que se mexer. Nas duas vezes, o profeta teve que sair do lugar. Tem muita gente que está passando luta, fica ali parado. Tem muita gente que está passando situação difícil e não consegue sair do lugar. Prefere morrer naquele lugar, à míngua, quando na verdade Deus já proveu alguma coisa para você lá na frente. Isso me faz lembrar quando Jesus fala para os seus discípulos: atravessa, vai para outra margem, porque lá já tem aquilo que eu quero fazer. Lá já tem aquilo que está preparado para vocês verem. Eu quero declarar em nome de Jesus que já tem uma coisa preparada para vocês verem. Já está pronto, querido. A provisão de Deus já está pronta. Quem garante a provisão é o Jeová Jirê e não as circunstâncias. Outra coisa que eu aprendo nessa passagem, querido, é uma mensagem rápida, a gente não vai demorar muito não. Outra coisa que eu aprendo nessa passagem é que Deus usa o que você tem. Porque quando o momento de escassez como aquele, a viúva diz assim: ó, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar um pão, vamos comer, vamos morrer. O pouco, na visão daquela viúva, era o suficiente para Deus fazer o milagre acontecer. Eu quero declarar que aquilo que você acha que tem pouco na sua mão é o suficiente para Deus fazer na sua vida. Aquilo que você chama de pouco, Deus chama de o suficiente. Quando ele chama, quando aquele menino, a gente canta, né, 5 pães e 2 peixinhos, quando aquele menino sai da sua casa, ele leva o lanche para ele comer. Era o suficiente para um menino comer. Mas ali foi o suficiente para Deus usar, prover para uma multidão de mais de 5.000 homens, entre mulheres e crianças ainda. Aquilo que você olha como pouco, olha para a sua mão aí um minuto, querido. Olha para a sua mão. E olha agora aquilo que você tem olhado como pouco hoje na sua mão.
mas declara que em nome de Jesus é o suficiente para Deus fazer o milagre que Ele quer fazer. Eu creio nisso, querido. Aquela mulher só tinha um pouquinho de farinha e um pouco de azeite, mas foi o suficiente para sustentar ela e os seus filhos por muitos dias, enquanto havia seca. A Bíblia vai dizer para nós lá no verso 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E a Bíblia aqui diz: durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. O profeta ficou lá, querido. O Deus tinha mandado o profeta ir para lá. Porque às vezes a gente olha e a gente pensa a provisão foi para quem? Só para ela e para o seu filho. Não. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que o Senhor vai fazer vai ser o suficiente para você, vai ser o suficiente para a sua família e vai ser o suficiente para você abençoar também a casa de Deus, as pessoas que estiverem perto de você, porque Deus vai prover de maneira abundante na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os recursos daquela mulher estavam acabando, porém o de Deus estava chegando. Eu quero dizer que quando suas provisões, aquilo que você estiver na sua mão, estiver acabando, Deus está multiplicando, está chegando com provisão, está chegando com milagre, está chegando com multiplicação. Você consegue ver que vão se multiplicar as bênçãos sobre a sua vida? Você consegue declarar que as bênçãos estão chegando de maneira a serem multiplicadas, conforme diz a palavra do Senhor, a 30, a 50 e a 100 por um, em nome de Jesus. Aleluias. E para terminar, querido, aquilo que parecia o fim, na verdade, era o início de um novo tempo para aquela mulher. Aquilo que parecia o fim, por quê? Porque aquela mulher falou o quê? Vamos preparar, comeremos e morreremos. Porém, aquilo que parecia ser o final para aquela mulher, se torna um milagre tão grande que, conforme nós lemos, comeu ela, o filho e o profeta por muitos dias, enquanto tinha a necessidade. E o que eu aprendo ainda é que Deus provê conforme a sua necessidade. Muita gente não vê a provisão de Deus por 3 motivos. O primeiro, porque não obedece à voz do Senhor. O segundo, porque fica plantado onde Deus não mandou você ficar. E o terceiro, porque murmura e reclama diante daquilo que parece pouco, quando Deus diz que vai multiplicar. Se você conseguir obedecer, se você conseguir confiar, se você conseguir crer, porque o que aquela mulher mostrou nada mais é do que fé. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Tanto o profeta quanto aquela mulher são sinônimos de fé. O profeta, porque foi na direção que Deus mandou. Aquela mulher, porque obedeceu quando tudo parecia que não tinha mais jeito. Em nome de Jesus, querido, eu quero declarar mais uma vez sobre a sua vida, eu quero profetizar. Quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa noite, para declarar que aquilo que parece ser provisão acabando, aquilo que parece ser o fim na sua história, na verdade, vai se tornar um novo capítulo, uma nova história, um novo tempo de abundância, provisão e bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.